15 minutos de intervalo de manhã, 15 minutos de tarde e meia hora de almoço. Então é 1 hora por dia de intervalo, mas divididas, né? Nessa meia hora de almoço, por exemplo, a gente tem a cozinha lá na empresa, a gente tem confeitório... Como é que é? Refeitório. Confeitório. Olha, esse português também é difícil. A gente faz não tá bolos, pertencendo mais. A gente tem um refeitório, né? Lá, e aí os chefes, eles sentam com a gente, tem almoço, fazem o almoço deles com a gente, normal. Eu notei isso aqui, que eles são muito acolhedores, eles foram comigo e sempre deixaram bem claro, sempre fizeram questão de me incluir. E na questão até do idioma, né? Eu sempre, do idioma é boa, né? A questão do idioma, para de rir que é um assunto sério, não ri de mim. Desculpa. Seriedade. Pode deixar no vídeo. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E estamos começando mais um Vida em Construção. E hoje, qual que vai ser o tema, Nath? Hoje a gente vai falar sobre as dores de ser imigrante. Vocês sabem que a gente mora na Nova Zelândia já há 8 anos e quantas dores a gente passa como imigrante, né? Verdade, verdade. Eu acho que todo o processo, não importa quanto tempo tu seja imigrante, sempre tem as suas fases. Desde que tu chega no país, então, às vezes diferença de língua, né? A adaptação a uma nova realidade, né? O início da vida, seja se tu vem estudar ou se vai trabalhar, recomeçar. E até mesmo depois, a gente, né, tá aqui 8 anos, é residente e tudo mais, mas a gente ainda tem dores de imigrante. E as dores é um negócio bem amplo, né? A gente vai falar das nossas dores, né? Sei lá, e isso começa também no momento que tu tá no teu país de origem e tu decide vir, né? Ali já começa também as dores de decisão, né? Decidir se é isso mesmo que tu quer, né? Que a gente abordou em podcasts anteriores, quando a gente falou da nossa saída do Brasil, né? Envolve isso também, acho que as dores começam ali, né? Todas as decisões que tem que tomar, né? e para onde que vai, como que vai, qual que é a melhor forma. Exatamente. Então ali já começam desafios, né? E aí por que tu tá deixando o país, os motivos, né? Às vezes são econômicos. No nosso caso era mais econômico, mas também tinha muito uma questão da gente querer vivenciar algo diferente. Mais a experiência, Mais a experiência, que nem a gente falou no podcast anterior sobre viagens. Era uma vontade que a gente tinha de viajar também, né? Então, quer queira ou não, a gente ia fazer uma viagem gigantesca, né? Sim. Vindo pra cá. É claro que se a gente for falar de ter muitos imigrantes, né, que são imigrantes por não ter escolha, tem isso também, sim, né? Se a gente for falar de... Não é o nosso caso, óbvio, a gente tá falando do ponto de vista de quem escolheu, né, sair do Brasil e tal, mas imagina as pessoas, né, que os refugiados, por exemplo, né? Sim, refugiados de guerra, ou enfim, que saíram fugidos dos seus países, né? Aí o quanto a dor de imigrar é muito maior, né? É muito maior. A gente vem por escolha e a gente tem dores, sim, e eu acho que a gente vai ter dores sempre, porque eles, né, a gente renuncia muitas coisas para essa escolha, mas essas pessoas não têm escolha, né? Não, por isso que eu digo, né, a gente tá relatando aqui as nossas dores, né, mas é claro que isso não tem como comparar com pessoas que não têm escolha, precisam imigrar, né? Exatamente. Eu acho que realmente uma das primeiras dores que a gente tem quando a gente chega é o se desligar da nossa cultura e tentar entrar numa cultura nova. Tentar primeiro entender como ela funciona, aí fazer amizades, conhecer pessoas, criar uma rotina e iniciar a vida mesmo. E por mais que tu tenha hoje a tecnologia a nosso favor, né, que a gente tenha a tecnologia a nosso favor, a gente não precisa se desligar totalmente da nossa cultura, é até importante que a gente, né, claro, que a gente continue, né, com os nossos costumes e tal, mas tu está inserido em outra cultura de qualquer jeito, né, se tu vai trabalhar numa empresa onde que não vai ter só mais brasileiros, vai ter outras pessoas, outras culturas lá, tu vai acabar tendo que lidar com esse choque cultural. Sim, né? Até a forma de como as coisas funcionam, quais são os valores, né, dessa comunidade, dessa nova comunidade, quais são os valores. A gente percebeu bastante aqui o quanto eles dão atenção pro lazer, o quanto eles valorizam o lazer. E não que no Brasil não seja, mas a gente é muito mais trabalho. Né? Então até a gente entender como era o funcionamento, a gente acabava se sentindo meio que, entre aspas, deslocado,
ou achando que não estava fazendo o suficiente. Então esse choque cultural já é uma primeira dor. Pra mim, agora falando de trabalho, então, né, acho que as primeiras dificuldades, vou trocar a palavra dor por dificuldade, né, mas de certa forma, né, doía, né, às vezes, era essa questão de um estranho no ninho, assim, de tu não saber, por mais que eu tenha entrado na minha área, e pra mim, então, enfim, eu vou falar do meu ponto de vista, né, eu entrei na minha área, então, com certeza, esse já é uma questão, um ponto a favor, né, tem gente que troca, enfim, de país, troca de emprego, troca tudo, né, eu acho que, enfim, talvez a dificuldade seja bem maior. Sim. Mas no meu caso, mesmo eu estando na mesma área, né, eu ainda eu não tinha certeza se eu estava fazendo o meu trabalho certo, porque as pessoas trabalham de maneira diferente, né, embora essencialmente engenharia, esse mundo da soldagem, todo mundo segue as mesmas regras, mas era para mim uma questão de empresa, de entender o funcionamento daquela empresa, de entender o funcionamento da cultura deles, de entender o que eles dão valor em cima do nosso trabalho, né, e fora a barreira da língua também, que para mim foi uma questão muito forte, né? Sim. A questão da língua, né? Eu acho que essa é uma questão que o imigrante sofre bastante no começo, principalmente no caso da língua, se não tem o domínio do idioma, né? Que no nosso caso é o inglês. E associado a isso, então, foi aquela questão também de não saber se eu estava agradando ou não, até eu entender qual era o sistema da empresa, né? Pra mim também foi bem difícil. É meio perdido, né? Tu lembra qual que foi, assim, acho que a primeira dor, assim, pra ti, quando tu chegou aqui? Eu acho que foi a língua, com certeza, né? Acho que, não, mas a Nath fala inglês, Nath fala inglês. Né? Sempre com essa, né? Eu acho que primeiramente foi a língua, mas eu me lembro muito mais de no início ser tudo mais, sei lá, eu tava muito animada, sabe? Eu tinha medo que as coisas não dessem certo, que a gente tivesse que voltar pela forma como a gente veio pro país. Sim. Então, eu tinha um pouco, assim, aquela dor de não conseguir um emprego, sabe? Depois que comecei a trabalhar daí, de não entender o que as pessoas falavam, de aprender o funcionamento. E depois de um tempo, quando a realidade meio que bate assim, a dor que vai ficar que sempre vai ter, que é a dor de deixar a família. Essa deixar até, o teu país, assim. Essa até eu não falei, porque a gente já falou em vários episódios aqui, tá bem claro que essa é a principal, né? Essa é a principal. Essa é a principal. E até é uma boa que tu falou antes de conseguir emprego. Eu acho que a primeira preocupação de um imigrante que sai nas condições que nós saímos do Brasil, a gente saiu como turista, na esperança de chegar aqui e conseguir um emprego. Hoje em dia a gente não aconselha que as pessoas façam isso, porque hoje em dia as regras do país são bem diferentes, bem diferentes. Não estou dizendo que não deva fazer isso, que não daria certo fazer isso, não é essa a questão. Mas não aconselha, né? Mas eu não aconselho, Sim. né? Aconselho Total. você quer vir para Nova Zelândia ou para qualquer outro país, leia as regras da imigração do país, né? Entra no site de imigração do país e faça a pesquisa e tenha certeza que tu possa vir nessas condições. Sim. Né? De ou turista, escolher a melhor condição que para cada um, né? Exato. No momento que a gente veio, era mais tranquilo essa questão de tu entrar no país como turista e conseguir um visto de trabalho depois que tu tá aqui. Não que não tinha riscos, né? A gente veio para cá sabendo dos riscos, claro, né? Claro. Pra gente falar do nosso primeiro medo, vamos dizer assim, primeira dor, era de nós chegar no aeroporto, chegar no guichê da imigração lá e eles, por alguma razão, deportarem a gente. Esse perigo era constante, né? Poderia acontecer, né? Sim, é o primeiro momento, assim. Um perigo real, um perigo, assim, é o primeiro choque de realidade de que tu tá realmente indo pra um país que não é o teu. E no nosso caso, a gente tava indo pra mudar totalmente de vida. Sim. Pra ficar e tentar se estabelecer, nem que fosse por um tempo, né? E aí a gente sabe que se desligar da família, desligar das nossas raízes, é sempre desafiador. Por mais que seja uma escolha, é um desafio, né? Sim. A gente, enfim, depois também não saber quando que vai poder ir de novo, como que as coisas vão funcionar, meio que um tiro no escuro, assim, pra ver o que vai dar. Então, a dor de deixar a família, e mesmo hoje, 8 anos aqui, ela vai ser, eu acho que vai ser sempre, sabe? Dizer, tá, tchau, até breve, mas principalmente quando tu não sabe de fato, não tem uma data pra voltar, e enfim, né, como a gente já falou várias vezes, também é uma viagem longa, é uma viagem cara, então acaba se tornando uma dor, tu sempre convive com isso. E que nem tu tava falando antes do visto, isso também é uma dor de imigrante. Quando tu é imigrante, e mesmo, né, antes de ter uma residência, uma cidadania, tu depende de regras da imigração. E essas regras da imigração, elas podem mudar a qualquer momento. E às vezes, tu se encaixa em alguns termos, né, tu tá no teu trabalho, tu já tem tua vida, tá tudo organizado, e eles mudam um detalhe de alguma regra em que a pessoa já não se encaixa mais. A gente conheceu alguns casos que aconteceram. Exatamente, e aí, tipo, tudo muda. Tudo muda, tu tem que refazer tua vida de uma outra forma,
mudar as coisas, refazer os planos para que tu possa permanecer aqui. Sim. Né? Que nem recentemente mudou, né? Até para ter um visto de trabalho, agora tu precisa fazer o teste IELTS, que é o de proficiência em inglês. É para tu ter um visto de trabalho normal, o Work Visa. Agora, work Aí visa. tu precisa tirar 4,5. Então, né, todo mundo é obrigado a fazer. Agora, se bem 4,5, né? Mas ainda assim, tu, não, né? Sei, mas tu precisa pagar pela prova. 4,5, tu tem uma noção de inglês, tu já estudou inglês Sim. no Brasil, tu tira 4,5. Na minha opinião, acho que tira. Mas tem que estudar a estrutura da prova, como que a prova funciona, precisa marcar a prova, precisa pagar a prova, tu precisa se deslocar, porque, por exemplo, aqui em Queenstown, nem sei se eles ainda aplicam a prova aqui, e se aplicam é quase impossível de conseguir data, porque na época que a gente fez, há muitos anos atrás, já não tinha. Mas assim, só fazendo um parênteses no que tu falou, a questão de que precisa fazer o IELTS agora, isso é fato, eu não sabia disso. Sim. Essa é uma regra nova. Dentre tantas outras que eu não sei, mas essa eu sei porque tem amigas, clientes que são professoras de inglês e outros amigos que estão indo atrás, que agora tu precisa fazer a prova. E tem várias outras regras, várias outras regras novas que para serem seguidas para conseguir um visto normal de trabalho. Então tu sempre fica na mão de outra pessoa, tu sempre fica na mão da imigração, sempre fica na mão das regras e é algo que tu não pode contestar, né? Se tu quer ficar no país, tu tem que seguir e tu tem que tentar se encaixar. Então, a mesma coisa as regras para residência. Às vezes, tu tá no caminho, tu precisa, às vezes, de um pouco mais de experiência, ou alguma especialização, ou um aumento de salário em que tu tá trabalhando nisso, e até o momento de tu aplicar, quando tu chega perto, a imigração muda as regras. Aí tu já tem que procurar um outro caminho para que tu consiga. Então, essa é uma grande dor para quem quer permanecer no país que tá. Eu acredito que é uma grande dor. Tu não tem a certeza do que vai acontecer amanhã. E por exemplo, as pessoas vêm pra cá eu consegui um visto, vamos lá, eu consegui um visto de trabalho e esse visto de trabalho é pra 2 anos, vamos dizer. Então beleza, durante 2 anos eu não vou me preocupar, eu vou morar legalmente em Nova Zelândia por 2 anos sem problema nenhum. E assim, isso vai de cada um, tem pessoas que fazem isso e vão embora. Na minha ideia não era ficar mais do que isso mesmo. Do círculo de amigos que a gente conhece, brasileiros, enfim, até a maioria dos imigrantes que eu conheço, olha, eu diria que 70% das pessoas resolveram ficar. Sim. Ou mais, né? Sim. Tô falando 70 para não chutar. Mas sim, a maioria que eu conheço resolveram ficar mais tempo. E aí que entra essas questões que tu falou, daí esses medos de, e agora? Né? Eu quero aplicar para residência. Daí quando tu começa a ir atrás para ver questões de residência e tal, aí tu começa a entrar nas questões que a Nath falou, né? Talvez precisa ter um pouquinho mais de experiência, porque cada uma dessas coisinhas somam pontos, né? Lembra da questão de pontos, né? Sim. Então no final tu tem que ter uma quantidade X de pontos para tu poder continuar. Ou para poder fazer uma aplicação de visto de residência. Né? E hoje até esse processo é diferente. Até não é mais nem por pontos. Não é mais nem por pontos. É uma questão bem diferente. Agora é diferente. Tudo vai mudando, assim, né? Então, tu acaba ficando na mão de pessoa. E isso também, enquanto tu não tem essa certeza, vamos vamos pegar de exemplo alguém que queira ficar no país. E a pessoa tá trabalhando para isso, às vezes tu trabalha para conseguir aquele plus que vai te levar realmente a uma aplicação de residência, e simplesmente agora não, mudou, agora tu precisa fazer de outra forma. Sim. E aí isso acaba sendo muito frustrante muitas vezes, né? Com certeza. Acaba sendo triste, assim, porque a pessoa estava no caminho certo, já tinha traçado um plano e agora tem que refazer esse plano. Então acho que essa é uma grande dor também de quem quer ficar no país, né? Verdade. E que nem eu falei do começo ali, né? Quando tu por exemplo, no nosso caso, a gente tinha visto de turista e a gente estava então esperando para uma oportunidade de emprego, aplicando para vários empregos e tal. Outra dor que a gente sentia era a dor no bolso, né? Essa é bem grande. Essa também é complicada, quando tu começa a ver o dinheiro indo, né? Todo aquele dinheiro que tu tá salvando, que tu salvou que tu guardou para essa viagem, né? Só vai, nada entra. Né? É verdade. Essa dor também é ruim, né, amor? Também é ruim. Nossa, muito, muito ruim. Me afetou bastante. Pra mim também. Pra mim foi ruim. Pensar qualquer outra. Agora eu tinha em mente, agora eu vou ter que pensar. Tinham tantas outras que a gente tava falando. Uma das dores, assim, que imigrantes passam, não sei se tu passou por isso, mas eu passei por isso, é o do preconceito. Ou até eu não falaria tanto preconceito, porque preconceito, às vezes, as pessoas, acho que associam mais ao preconceito racial. Né? Não foi o meu caso. O meu caso foi mais a questão de xenofobia mesmo, né? De preconceito com a nacionalidade da pessoa. Não, eu vou corrigir. Eu nunca passei preconceito por ser brasileiro, mas por ser imigrante. Por ser imigrante, sim. Preconceito por ser imigrante. Por ser imigrante, sim.
Ou às vezes também a pessoa achar que, porque, por exemplo, tu é brasileiro, tu tem certas características, ou tu tem que agir de uma forma... Ele já tem esse conceito na cabeça de que brasileiro é assim. E aí, quando tu sai daquilo que eles têm em mente, as pessoas estranham. Nossa, mas tu é brasileiro, tem certeza? Mesmo? Tipo assim, sei lá, coisa simples. Tu reclama do calor. Tá reclamando do calor, tu é brasileiro. O Brasil é quente. Ou tu não sabe sambar. Mas quando tu sabe sambar, tu é ou a pessoa que não sabe nada de futebol. Tipo, mas tu não é brasileiro? Tu não é brasileiro. Como assim tu não sabe de futebol? Se tu é brasileiro, dizer que eu gosto, não é o meu caso, mas eu conheço brasileiros que não gostam de futebol. E as pessoas, como assim tu não gosta de futebol? Tu é brasileiro. Pois é, então as pessoas têm esse conceito de que brasileiro é assim, assim, assado, age dessa forma. E aí, quando tu fala que é brasileiro, as pessoas, não pode ser, sabe? Esses casos até não são tão ruins, né? Não, claro, acontecem também, mas assim, teve um caso assim que marcou pra mim. Teve vários casos de pessoas insinuarem. É muito difícil. Sim, pra mim também. Insinuar é um negócio muito chato. Porque eu acho que primeiro machuca a gente, porque, no meu caso, então, eu sempre achava que eu era menos por não saber falar inglês direito. Sim. Tu entendeu? Isso também é uma dor. Esse é uma dor. Isso é uma das dores, né? Uma das dores. Tu não saber o idioma direito, daí tu se sente menos, se sente até burro, não capaz. Tu confunde as coisas, entendeu? Tipo assim, sei lá, na minha profissão eu sabia muito da profissão. Já sabia bastante. Eu já tinha mais de 10 anos de experiência no Brasil na área. Mas tu chega aqui, tu não sabe falar a língua direito. Aí tu se sente menos, sabe? E coisas que tu sabe como fazer e tal, mas alguém, sei lá, nesse momento onde tu tá frágil, por não saber falar a língua, por tá tendo... Não saber se expressar, tentando se adaptar, alguém chega e faz uma pergunta relevante pra ti e tu não consegue responder, tu se sente pior. Sim. Tu bota em xeque até o teu próprio conhecimento. Com Será certeza. que eu sei mesmo? Né? Total. Isso eu passo muito. Até hoje. Até hoje? Até hoje, assim. A questão do inglês. Da questão do inglês? A questão do inglês. Por exemplo, se vai alguém... Mas desculpa, eu vou te cortar porque aí entra, na minha opinião, a tua personalidade, essa autocobrança. Um pouco também. Mas, por exemplo, a gente sabe que se passar 2 dias em casa só nós dois ou só com amigos brasileiros, quando volta a trabalhar, às vezes dá aquela empacadinha, assim, ou sai de férias e volta de férias. Isso sai é normal. de férias, vai pro Brasil ou encontra brasileiros e aí a gente volta, dá aquela empacada. Pra mim, o primeiro dia dá uma empacada, mas se bem que, falando bem a real, amor, essa última vez que a gente voltou do Brasil, eu senti bem menos. Eu também senti menos. Mas às vezes existe isso, ou quando eu vou, por exemplo, em algum lugar onde eu vou ser a única brasileira ou a única pessoa que não tem inglês como primeira língua. Então eu me sinto um pouco mais acuada. Normalmente, eu boto em xeque isso, assim, será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir me expressar? Sim. Que nem nos clubes do livro, quando eu vou, sabe? Será que eu vou conseguir passar a minha ideia? E aí todo mundo presta atenção no que a pessoa tá falando. Então todo mundo da mesa para de falar pra ouvir o que eu tenho a dizer. E aí eu tenho, meu Deus, eu já me sinto menos do que a pessoa que acabou de falar e era talvez americana. E ela falava tudo, sabia se expressar e eu ali, agora, meu Deus, agora é minha vez, e o que eu vou falar? Mas eu acho que falando de ti, o teu caso é uma dor mais interna, assim, né? Tu não sente que as pessoas estão te julgando? Não. Assim, pouquíssimas vezes eu senti que as pessoas estavam me julgando, às vezes pelo sotaque, ou alguma coisa assim. Sim, foram pouquíssimas vezes que as pessoas, tipo, insinuaram que... Ou que a pessoa... Tu pede pra pessoa repetir e a pessoa meio que acha ruim. Sim. Sabe? Deveria ter entendido e tal, sabe? Porque eu acho engraçado, sei lá, eu, na questão do inglês, era por causa do sotaque. O sotaque eu tenho, pra mim, e meu sotaque é muito mais forte que o teu, por exemplo. Isso é normal, os nossos amigos falam isso, né? Que tu tem... O meu sotaque é diferente do da Nath falando inglês. A Nath não soa como brasileira por alguma razão. Tu não soa brasileira falando inglês. As pessoas... Mas é verdade, as pessoas têm que... Tem gente que acha que tu é canadense, tem gente que acha até que tu é americana, né? Isso já aconteceu várias vezes, né? Sim. E eu estive presente e disse, não, a Nath é brasileira. Mas no meu caso é gritante, assim, as pessoas vão dizer que eu sou italiano, talvez, ou espanhol, ou brasileiro, né? Alguém que fala alguma língua como primeira língua, como base o latim, né? Que seria português, italiano, espanhol, né? Sim. Isso já aconteceu comigo, né? Então, assim, quando eu tô num lugar, na mesma situação que tô, onde eu vou falar, eu preciso falar uma frase, talvez, para as pessoas saberem, esse cara é brasileiro, ou esse cara não é daqui, entendeu? Então, aí eu já vejo que as pessoas estão já estão me julgando. Porque é muito comum as pessoas julgarem pelo sotaque. E eu sei disso porque eu já estive do outro lado, já estive no Brasil onde que pessoas, sei lá, a gente veio de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis foi uma cidade colonizada por alemães.
Eu me lembro de trabalhar numa empresa onde que veio um cara da Alemanha. O cara tinha muito entendimento, mas ele falava um português bem atrapalhado com sotaque, né? E eu lembro de eu achar graça, de eu rir. Sim. E logo associar ele a um cara que talvez não tenha conhecimento das coisas porque ele não sabe falar direito português, entendeu? Sim, entendeu? Eu só acho que fui entender o que esse cara sentia, né? Aqui. Sim, né? Total. Então, claro, hoje em dia eu cada vez sinto menos esse julgamento. Hoje em dia eu lido com isso de boa, porque também meu inglês melhorou, é óbvio, né? Hoje em dia eu vou falar meu inglês e eu sei que meu inglês é fluente, eu vou falar ele com sotaque, mas ele é fluente. Sim. Eu vou saber me expressar, as pessoas vão me entender, né? Sim. Mas levou um tempo para me adaptar com isso. Isso foi uma dor por muito tempo. Sim. De eu ter um sotaque, enfim, né? Sul-americano e tal, e as pessoas logo associarem a algumas pessoas, né? Sim, todo mundo. Eu me lembro que eu sofri bullying, né, no meu trabalho, por um indivíduo lá que, tipo, o cara fazia graça, eu ia dizer. Mas né? Fazia graça. Make fun. Fazia graça. Fazia graça. O cara tirava sarro do meu sotaque. E aí eu, naquela posição de estar me adaptando, de não entender o que estava acontecendo, todo aquele turbilhão de coisa, eu me sentia menos por isso, sabe? Levou um tempo para mim. Peraí, eu sabia muito mais que aquele cara. Sim. Aquele cara era um aprendiz até na empresa na época, né? Enfim, depois eu tive com outro cara um problema também. E hoje em dia, muitos desses caras foram embora, mas alguns desses caras que riam, que faziam piada, hoje são caras que trabalham, de certa forma, para mim. Né? Sim. Né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tu sabe quem eu tô te falando, né? Eu passo trabalho pro cara, né? O cara vai lá e faz o trabalho que eu... E te respeita. E me respeita. Por essa posição, né? Mas isso é uma questão que o imigrante passa, principalmente quando tá se adaptando ao idioma diferente, né? Essa autossabotagem também, né? Sim, é autossabotagem. Acho que quanto mais tu se torna confiante... mais tu se abre também, mas, por exemplo, a gente não acha que a gente se torna uma pessoa diferente sendo imigrante na frente de outras pessoas? Sim. A gente se torna uma pessoa diferente do que o que a gente é no nosso grupo de amigos brasileiros, por exemplo. Né? E no início, como a gente conversava, falava, eu não consigo fazer piada. Sim. Né? Ou as pessoas faziam piada e nunca sabiam se tu estava entendendo ou não. Ou tu ficava assim, tipo, será que era pra mim? Ou não era? Hoje em dia as pessoas até... Hoje o Nail tava falando. Hoje tu consegue ser engraçado. Isso, hoje o Nail falou pra mim que ele me acha engraçado as piadas que eu faço, porque hoje eu sei fazer piada. Pois é. Antigamente então hoje tu consegue ser muito mais quem tu é. Sim, do que no início, pela barreira do idioma, mas também por nem entender que tipo de piada que eles é aceitável, ou que tipo de piada que eles acham engraçado. O contexto, também tem isso, né? O contexto em que a piada tá sendo contada. Às vezes tu vai contar uma piada que em português vai ser muito engraçado. Sim. E daí no inglês ou não vai ser engraçado, ou talvez eles não vão tomar como algo legal, sabe? E outra coisa que eu acho também é que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ter que aprender com a vida, né? De alguma forma ou outra, né? E eu acho que eu tenho aprendido. Inclusive, hoje em dia, se alguém faz bullying comigo, eu não sei. Tu entende o que eu quero dizer? Sim. Porque bullying era uma coisa que me incomodava. Eu me sentia menos quando o cara ria do meu sotaque. Se hoje o cara faz piada do meu sotaque, eu simplesmente não dou bola. Sim. Tá bom, quer rir, pode rir. Sim. E normalmente isso vem das pessoas que só sabem falar inglês. Exatamente. Que não sabem falar nenhuma outra língua. Nunca nem tentaram aprender outra língua pra entender o que é difícil. Que não é fácil. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas tem pessoas que têm dificuldade e sotaque é sotaque. Faz parte de quem tu é. E outra, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas os kiwis, eles são racistas, eles são preconceituosos. Os kiwis, eu diria os neozelandeses. Cara, eu acho que eles são na mesma medida ou até menos que os brasileiros. Que nem todo mundo, que nem a maioria das pessoas. Que nem todo mundo é. Eles também são, né? Sim. Eu diria que a grande maioria tá ali pra te ajudar, entendeu? Vai te respeitar. Assim como eu acho que no Brasil também acontece, talvez uma grande maioria das pessoas tem essa consciência social de ser contra o preconceito, ser contra o racismo. Sim. Eu sou uma pessoa positiva, tá? Eu quero acreditar. Eu sei que nosso país é racista, eu sei que aqui também tem racismo, mas eu sei também que tem muitas pessoas boas aqui, como tem no Brasil. Sim. Tu entende o que eu quero dizer? Queenstown é uma cidade que recebe bastante gente de fora. Com certeza. Recebe bastante multicultural, imigrante, né? Se tu vai para outras cidades, talvez nem... A gente já teve amigos que moraram em outros lugares e perceberam que não é tão assim, as pessoas não são tão abertas, principalmente em cidades menores. Sim. Então é um pouco mais difícil. Puxando já uma outra dor que eu vejo, que é, por exemplo, hoje, que a gente já tá aqui há um bom tempo e a gente tá fazendo a nossa vida acontecer aqui, mas é a dor do pertencimento. Tu se sente pertencente à comunidade?
Ou tu se sente pertencente à comunidade brasileira em Queenstown? Ou tu se como que tu se insere nesse mundo? Eu vou fazer uma crítica ao brasileiro aqui, tá? Porque eu me incluo nessa. Porque eu escutei muito de kiwis, né? Eu trabalho bastante com neozelandeses, então... Gente, neozelandês é kiwi, a gente já falou isso antes, né? Mas é mais fácil falar kiwi. Então, assim, eu trabalho com kiwis e eles e muitos já reclamaram de que a nossa comunidade ela é muito fechada. Fechada no sentido de que a gente só sai com um brasileiro... A gente não se mistura. A gente não se mistura, a gente só faz coisas com brasileiros. E de certa forma é verdade, eu conheço muitos brasileiros, muitos amigos meus que não tem nenhum amigo daqui. Sim. Só tem amigo brasileiro. Eu sei que tu quer concluir, mas deixa eu te dizer, tu acha que isso é pela questão da gente... Claro, primeiro porque todo mundo é brasileiro, culturalmente a gente se entende, claro. Mas tu acha que isso também tem um pouco a ver com a questão de não só o brasileiro, porque eu sei que a comunidade indiana também é bem fechada, e japonesa é bem fechado, sim. Mas tu acha que isso é por questão de talvez a gente se sentir essa coisa de se sentir menor? Eu acho que é tudo isso junto. Porque a gente não fala inglês como primeira língua. Eu acho que é tudo isso junto. E eu acho que é isso que tu falou. Talvez num primeiro momento, talvez é porque a gente se sentir menor. Eu acho que tem uma diferença cultural muito grande. Sim. Por mais que todo mundo é influenciado pela cultura ocidental, pelos europeus. Sim. Todos nós somos. Sim. Ainda assim é diferente a nossa cultura. Sim, com certeza. Né, do brasileiro. Sei lá, já viu os kiwi no churrasco brasileiro? A gente já Sim. Né? Tendo samba lá, eles não sabem o que fazer, sabe? Fica segurando tudo, né? Então, o mesmo fato de chegar, abraçar pra dar oi. Abraçar pra dar oi, eles ficam todo errado. Quando tu pega uma kiwi, abraça e dá 3 beijinhos, fica assim, né? E o contrário também. Quando os teus colegas de trabalho vêm dar oi, vêm me abraçar, eles não sabem se abraçam, porque eles não sabem se abraçam ou não, porque eles sabem que a gente faz isso, mas eles não fazem, né? Eles ficam todo quadrado, né? Então tem essa diferença muito grande. E eu falo isso por mim porque depois de 8 anos na Nova Zelândia, nesse último sábado agora eu fui assistir uma partida de rugby, né? Eu nunca assisti uma oficial ainda, todo mundo, é uma das coisas que eu gostaria de fazer como imigrante, assistir o All Blacks, por exemplo. Sim, é o time daqui, né? Que é famosíssimo, é famoso até no Brasil, né? Sim. E nunca fiz, mas eu fui ver uma partida local, de tipo um campeonato amador. O meu colega de trabalho, o Will, ele joga pela cidade aqui de Arrowtown, né? Cidade vizinha. O nome do time o nome da cidade, Arrowtown, e eles jogaram contra a cidade de Alexandra, né? Que é outra cidade. Mas o jogo foi em Queenstown, porque Arrowtown é aqui do lado de Queenstown, né? E aí o clube deles, inclusive, é no centro de Queenstown, né? E pra mim foi muito legal porque eu joguei futebol no Brasil de várzea, assim, não digo nem amador, de várzea mesmo, né? Lembra dos torneios que tinha? Sim. Aí, tipo, ia de manhã, os caras jogavam futebol, tinha várias partidas, daí meio-dia tinha um churrasco e o torneio continuava à tarde. Sim. Né? Tinha essa vibe familiar, daí tinha gente do interior, mesmo que eu ia em Nova Petrópolis, gente do interior de Nova Petrópolis, tinha uns tiozinhos todo colono, sujo, desdentado, aí tinha ali as menininhas adolescentes, os menininhos adolescentes, tipo, sei lá... Se paquerando, né? E aí eu fui lá, inclusive um dos meus chefes também foi, um outro colega de trabalho, a gente foi assistir essa partida no centro de Queenstown, né? No campo de rugby que tem no centro. E aí eu vi todas essas questões acontecendo, essa questão local, assim, né? Mesma história, os tiozinhos fedidos, fedor de asa, desdentado, e vinha conversar comigo, e eu conversava com os caras de volta e tal. Perguntava se eu tava gostando do rugby, sabe que depois eles perguntavam onde que eu era, eu dizia, sou brasileiro. Sim. Mas rugby é melhor que futebol. Essa piada acontecia o tempo todo, né? E eu dizia, não, futebol é bem melhor, essas coisas. Mas aí eu vi que era muito, muito parecido com o Brasil, né? Sim. Mas levou 8 anos pra mim fazer um rolê onde que eu fui numa festa local. A gente já foi em outros lugares, mas tu entende? Sim. Que eu fui lá junto com o meu chefe. Um evento local. Um evento local. O que os locais fazem, O que os locais fazem. A gente já foi, tipo, festival de inverno. A gente vai na montanha, de esqui. Se tu vai no centro de Queenstown, tu não vê local. Tu vai ver gente do mundo inteiro, turista, porque é uma cidade turística, né? É quase que nem tu ir pra Gramado e ao invés de tu ir no centro de Gramado, em todos os pontos turísticos, tu vai numa festa do interior de Gramado ali, numa localidade que tem em Gramado, uma festa dos locais, onde tem gente que mora ali, que trabalha ali na cidade. Sim. Foi esse tipo de evento que eu fui, um evento local. E aí, eles ficaram super felizes. Sim. Bom, tu sabe, né? Tu foi lá me buscar. Pois é, então é isso que eu penso. Talvez seja uma questão nossa mesmo, da gente não... Talvez porque a gente fica nesse meio, em cima do muro, assim,
a gente não se sente pertencente a essa comunidade. Porque a gente poderia ter ido lá, nós dois. A gente podia pegar um dia que tem jogo e ir lá assistir. Mas a gente não se sente 100% pertencente a essa comunidade. Mas a gente dá suporte pros brasileiros, pros business brasileiros, a gente vai em eventos, mas nós não somos os mais assíduos em eventos brasileiros também. Não, também não somos. Da comunidade brasileira. Mas eu acho que tem a ver também por a gente ser muito caseiro também. A gente não sai muito. Pode ser, porque daí eu digo que a gente viaja, mas não... Daí eu digo que a gente fica nesse meio termo, assim, do que tu pertence de verdade, sabe? Até a questão que a gente já falou em outras vezes aqui. Eu pertenço ao Brasil, eu pertenço à Nova Zelândia, são duas casas. E quando tu tá aqui, também existe isso, sabe? Tem. Do pertencer. Então, e o fato de a gente estar 8 anos aqui, essas coisas começam a mudar. É bastante tempo, 8 anos. Total, sim. Então, meus primeiros anos, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia. Não, eu não tinha esse sentimento de, talvez, mais de pertencimento do que antigamente. Eu não tinha esse sentimento de pertencimento, tanto quanto eu tenho agora. Nossa, me atrapalhei tudo. Mas tu entende o que eu quero dizer, né? Esse sentimento de pertencimento à comunidade, eu não tinha lá no começo. Sim. Tanto quanto eu tenho agora. Porque, ainda não é... Ainda não é, tipo, meu Deus, eu sou um kiwi e eu sou local. Não é isso. Mas é mais do que era antes. Sim, porque eu acho que antes, e mesmo logo depois que a gente conseguiu residência e tudo mais, a gente ainda vivia de uma forma diferente, com objetivos diferentes. Hoje, quando a gente tem o objetivo de ter uma família aqui, ter uma casa aqui, a gente vai se tornando parte do que a comunidade faz. Então, tu começa a se perguntar. Eu acho que chega esse momento de se perguntar. Tá, e agora? No que eu faço parte? Aí tu começa a abrir um pouco mais o teu leque de amizades, de grupos que frequenta. E aí tu começa a entender um pouco mais de que, na verdade, é a gente com essa visão de que a gente não pertence, ou eu me sinto menor porque, por exemplo, na festa de final de ano da tua empresa lá, onde tem um monte de gente, só nós que não falamos inglês como primeira língua, nas primeiras vezes eu me sentia totalmente acuada. Nas primeiras vezes eu ficava assim, tipo, nossa, eu não sou nada no meio dessas pessoas. E eu lembro de olhar as pessoas, olhar os chefes, olhar e pensar que, tipo, cara, esse povo é top, sabe? E eu não. Mas depois a gente começa a ver que existe essa questão deles com a gente também. Tipo, nossa, olha só esse pessoal. Veio de outro país, veio pra cá, aprendeu a língua, abriu empresa ou foi pra cargos de gerência, cargos de grandes, sabe? E fazem o trabalho bem, sabem o que estão fazendo. Então eles também, depois de um tempo que conhecem, eles começam a falar sobre isso com a gente. Aí eu acho que a gente... E eles não perdem a oportunidade de falar isso. Não, a gente se sente mais confortável, assim. Porque no primeiro momento tu se pergunta, será que isso é verdade ou eles estão falando só pra, sabe? Vou falar só pra deixar eles, não deixar eles mal. Mas tu começa a ver que, tipo, por exemplo, lá na loja, eles vão, alguns vão assiduamente e falam e recomendam. E aí tu começa a pensar, não, é verdadeiro. Até que tanto que hoje, eu acho que na tua empresa, na Sugary, né, acho que hoje não é mais, os brasileiros continuam indo, óbvio, né, tem muito brasileiro lá, mas tu diria que o brasileiro hoje é o principal cliente da Sugary? Não é mais, né? Não. É o local. É mais o local e turista. Mas sim, brasileiros continuam indo, né? Sim. Não que perdeu o cliente, mas começou... Mudou. Começou como se tinha só o brasileiro, mas aí quando a Sugary começou a ficar conhecida... Principalmente depois que abriu a loja, né? Abriu a loja ali no Country Lane, o local abraçou, porque abraçou a ideia. O pessoal gosta muito dela. É um lugar onde locais vão também. E eles têm essa questão, até na firma ali o pessoal fala de incentivar o comércio local. E eles olham para a Sugary como comércio local. Pois é. Eles não olham para a Sugary como brasileiros. Então, eu precisei começar a olhar a empresa como parte da comunidade. Porque chegou um ponto em que eu não via ela nem parte da comunidade brasileira e nem parte da comunidade kiwi. Até pro teu marketing, tu precisa... Entende? Né? Precisa entender, tipo, enxergar tem coisas que a gente sabe que a gente vai fazer pra brasileiros, né? Por exemplo, na Páscoa, ovo de colher a gente vai fazer pensando em brasileiros. Sim. Porque, assim, os locais, eles compram, mas eles não são tão indulgentes nas coisas, não. Tipo, ovo recheado com um monte de recheio. A gente já entendeu que isso não acontece. Então, em termos de marca, às vezes é difícil de se posicionar por isso. Sim. Porque tem que pensar mais em termos de produto, assim. Vai pensar produtos para os brasileiros. Vocês adaptaram um produto brasileiro para que o local gostasse. Também gostasse. E uma prova de que deu certo, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas tem a ver com a questão de pertencimento, né? Que foi, por uma grande parte das nossas vidas aqui, foi uma dor de que a gente sentiu, de não se sentir pertencente ao local.
Uma prova de que o local hoje em dia gosta do produto brasileiro, do produto de vocês, é vou dar o exemplo dos produtos, que é o brigadeiro e o pão de queijo, por exemplo. São produtos que todo brasileiro ama e os locais adoram aqui. Sim. O brigadeiro e o pão de queijo. Sim, brigadeiro e pão de queijo. Né? É. Fora tantos outros que vocês têm feito. Sim, né? Mas esses são assim que eles abraçaram, tipo, vão lá procurando isso, né? Sim. E é legal de ver. Então tu já começa a ter um senso de comunidade um pouquinho maior nesse momento. Sim, mas para corroborar com o que eu falei lá no começo, quando a gente começou a falar sobre pertencimento, levou alguns anos pra gente se sentir assim, Total. né? Mesmo com a empresa, pra mim também. Faz pouco tempo que eu me dou conta disso a nível da empresa, entende? Só que assim, pra concluir essa parte, na minha opinião, isso teve muito mais a ver comigo do que com eles. Porque pensando bem agora, desde que a gente falou das festas da empresa, por exemplo. Bom, eu acho que eu tava trabalhando o quê? 1 mês ou 2 meses já teve uma festa, lembra? Eu acho que sim. É um pouquinho mais. Mas mais, teve. Porque eles faziam 2 por ano. Acho que faziam 6 meses, não? Acho que foi no final do ano. Porque eu me lembro que eles sempre fizeram 2 festas por ano. No primeiro ano eu logo participei de uma festa já. E eles sempre fizeram questão de incluir a gente. Inclusive, coisas de empresas que eu vi no Brasil, onde que o chefe não senta com o funcionário, porque a gente tem meia hora de almoço na empresa lá e tem 15 minutos de manhã de intervalo e 15 de tarde. Desculpa, 15 minutos de intervalo de manhã, 15 minutos de tarde e meia hora de almoço. Então é 1 hora por dia de intervalo, mas divididas, né? Nessa meia hora de almoço, por exemplo, a gente tem a cozinha lá na empresa, a gente tem confeitório. Como é que é? Refeitório. Confeitório. Olha, esse português também é difícil. A gente faz tu não tá bolos, pertencendo mais. Então vocês estão fazendo uma concorrência? Não, a gente tem um refeitório, né? Lá, e aí os chefes, eles sentam com a gente, tem almoço, fazem o almoço deles com a gente, normal. E eu me lembro de trabalhar em algumas empresas do Brasil, onde que tinha todo mês, por exemplo, um café com a direção. Sim, era... E daí tinham alguns selecionados do chão de fábrica para tomar um café com a direção, e daí nesse café eles iam trocar ideia com a gente, né? E me lembro da gente sair todo orgulhoso que trocou ideia com o patrão. O patrão escutou minhas ideias. Era o Deus. Sabe? Então, tipo assim, não tô criticando o Brasil. Eu trabalhei numa empresa assim, talvez no Brasil o resto das empresas não sejam assim. Tem vários estilos, né? Tem vários estilos, mas eu notei isso aqui, que eles são muito acolhedores, eles foram comigo e sempre deixaram bem claro, sempre fizeram questão de me incluir. E na questão até do idioma, né? Do idioma é bom, né? A questão do idioma, para de rir que é um assunto sério. Não ri de mim. Desculpa. Seriedade. Pode deixar no vídeo. Até na questão do idioma, eles sempre foram pacientes, né, amor? Sim, na maioria Porque, tipo, eu não falo português direito. Aí eu vou tentar falar inglês. Eu sou menos paciente que eles, né? Isso aqui, meu Deus do céu. Sim, e pensando, enquanto tu tava falando, e a gente falou da dor de deixar a família toda vez, tu ser imigrante, tu também tem que aprender a se despedir de amigos, né? Porque, gente, a gente passa tanta gente nesse tempo que a gente conhece, a gente cria uma amizade e do nada a pessoa resolve ir embora para outra cidade, para outro país, muda o rumo. Principalmente quando tu vai para uma cidade turística, que nem aqui. Verdade. Tu vem para uma cidade... Quantas pessoas a gente já conheceu aqui? Nossa. Que nós ficamos próximos, que vieram na nossa casa, que a gente saiu, fez coisas juntos. Muita gente, mano. E simplesmente a pessoa falou, agora a gente vai embora. Ou porque não se encaixou mais em questões de visto, ou residência, ou porque teve outra oportunidade, foi para outra cidade, ou porque decidiu voltar pro Brasil, ou recebeu uma proposta para ir para outro país. Dos nossos primeiros amigos aqui, o primeiro casal que ajudou a gente pra caramba, né? Que foi o Darley e a Tainá, né? Eles também se mudaram, foram pra outra cidade. Foram pra outro lugar. E daí o Barba e a Monique, né? Que é um casal que a gente também tem muita amizade, também estão na Ilha Norte. Ilha Norte. Trocaram até de ilha, né? Então, e aí são dores que a gente passa também, essa dor de... Porque a gente acaba criando essa família com os amigos, né? Porque a gente passa os momentos importantes com eles. Sim. Então a gente passa Natal, a gente passa Ano Novo, a gente compartilha as nossas vitórias, compartilha os momentos difíceis, que nem no caso da Monique e do Rodrigo, né? O nascimento do Pedro, que é nosso afilhado, e o crescimento dele, e aniversário. E de uma hora pra outra eles tiveram uma oportunidade melhor e agora a gente vai embora. Então a gente tem que estar constantemente... a gente tem que entender que constantemente isso vai acontecer na vida. As pessoas vêm e vão, as pessoas vão vir e vão e tu vai se apegar e vai viver aquilo, mas daqui a pouco, sei lá, principalmente eu acho que quando tu tá nessa caminhada para se estabelecer no país, em função das leis mudarem com muita frequência, isso acaba se tornando um problema. É verdade. Essa é uma das dúvidas. Tu vai pensar
na questão de, sei lá, em ter criado círculos de amigos, sabe? Um círculo que tu tá inserido, que tu faz várias coisas, e tu pensar que, às vezes, no ano seguinte, todo mundo foi pra um lugar, e às vezes tu perdeu o contato total, às vezes contato... sei lá, que nem mesmo com a Mônica e o Rodrigo, às vezes diário, e agora, tipo, a gente se vê uma vez no ano, né? Vai fazer um ano que a gente não se vê pessoalmente, então isso acaba se tornando, cara, um desafio, né? Um desafio. Com certeza é um desafio. Porque tu se sente pertencente àquilo, aquelas pessoas, uma coisa liga a outra, né? Porque é a tua cultura, porque são pessoas que vão estar ali contigo, tu vai ter que se reciclar, vai ter que ok, volta a ser nós dois e... Aí a gente encontra outros amigos que a gente às vezes já conhecia de vista, acabam se aproximando, e a gente se aproximando deles, daí se tornam muito amigos, e daí a gente fica torcendo pra que ninguém vá embora. Verdade. Mas é aquilo, cada um tem que fazer o que é importante pra si, o que é importante pra sua família, as decisões que cabem, né? E a gente tem que se acostumar com isso e fazer a nossa história também, né? Tomar as nossas decisões. Sim. Porque daqui a pouco vai que é a gente que decide ir embora. É verdade. Até na questão antes do que eu falei, de sentimento de pertencimento, mas eu falei antes ainda da xenofobia, né? Eu não falei antes, eu tive um caso que me marcou que eu sofri essa questão, né? Do cara simplesmente falar que a gente veio para esse país para tirar o emprego dele, né? Tirar emprego do local. E, me lembro que eu não lembro agora, tu vê, né? Eu esqueci, mas eu mesmo falou uma série de coisas. Esse cara teve que se retratar depois, porque na empresa onde eu trabalho tem vários imigrantes. E era na hora do almoço, e ele leu alguma coisa que a imigração tava mudando. Lembra o que era? Não era a questão das residências? Das residências, porque eu já era residente na época, eu e a Nath, a gente conseguiu a nossa residência faz alguns anos já, né? Mas depois só para contextualizar o que aconteceu, né? Depois da pandemia, o país da Nova Zelândia, a primeira-ministra até, na época, né? Esqueci o nome dela. Jacinda, né? A Jacinda, ela encabeçou esse novo projeto onde que ia facilitar a aplicação de residência para várias pessoas, né? Que, enfim, disse que ela fez isso por causa da questão da pandemia, né? Então muita gente não estava podendo entrar no país ou sair, então eles facilitaram essa questão para as pessoas que já estavam aqui, né? Enquanto que na época que eu e a Nath, por exemplo, né? Quando a gente fez a nossa aplicação de residência, a gente tinha que provar proficiência de inglês. Nessas novas regras, né? Que valeram por alguns meses só, as pessoas não precisavam, né? Assim, só que comprovar vários fatores que a gente tinha que comprovar, como anos de Nova Zelândia que elas estavam aqui, essas coisas, né? Então, quando a gente estava lendo isso no jornal, na hora do almoço, você estava falando sobre isso, e aí alguém disse, que legal, né, para essas pessoas que estão anos aqui. Esse fulano fez esse comentário infeliz, dizendo que achava isso uma pouca vergonha, que isso ia tirar emprego deles. Eu lembro que eu me pronunciei na época, eu falei para ele, olha, meu amigo, a gente não veio aqui para tirar teu emprego. A gente veio aqui porque há uma demanda, né? Sim. Há uma oferta. E como não tem gente suficiente no país para preencher essas vagas, vocês precisam que o imigrante venha e trabalhe nessas vagas. Então eu não estou aqui tirando teu emprego, eu estou trabalhando contigo, né? Sim. Foi basicamente isso que eu quis dizer, né, na época. Mas ele era um moleque e tal, né? Falou sem pensar. E daí ficou irritadinho, e aí falou umas besteiras para outros imigrantes ali. E aí no final ele teve que se retratar, né? Porque até a pessoa que faz a contabilidade da nossa empresa, que hoje ela é uma das sócias da empresa, sócias majoritárias ali, né? Ela é inglesa, né? Então ela não deixa de ser imigrante mesmo falando inglês, né? Então ela ouviu isso. Porque ela é a colonizadora do país, né? Ela que descobriu e colonizou, né? O país. Não, mas ela, enfim, ela ouviu da sala dela, porque a cozinha ela é meio perto do escritório ali da contabilidade, tá? E aí ela foi lá e falou, não, vem cá, quero falar contigo. Enfim, foi um episódio que marcou pra mim, porque eu nunca achei que isso ia acontecer, sabe? A pessoa falar tão escrachado, assim. Né, na tua cara. Eu já havia sentido o preconceito. A gente sabe quando a pessoa tá sendo preconceituosa e tal. Enfim. Faz alguns comentários. Eu tive alguns episódios, então isso é uma dor de imigrante. Tu vai sentir em algum momento um comentário, né, uma insinuação, alguma coisa assim, né? E essa questão de trabalho, assim, tu acha que o imigrante tem espaço, não só, né, porque assim, que nem tu falou, a gente tem espaço nessas vagas que eles não conseguem preencher, que vão ser vagas especificamente, assim,
profissionais, algo muito específico, ou então vai ser as vagas de limpeza, de atendimento ao público, né, da hospitality. Tu acha que se o imigrante quiser entrar em outras vagas, teria espaço ou não? Eu não sei, eu acho que eles dão muita... E eu acho até que de certa forma tá certo, né? Dar prioridade pro local na questão de emprego, né? E aí isso todas as vagas, tá? Eu acho, né? Até porque quando tu aplica um visto, tu precisa... A empresa, né? A empresa que vai te dar a vaga de emprego, ela precisa provar que ela anunciou a vaga no jornal, né? Sim. E que nenhum local aplicou pra vaga. Ou você aplicou que por algum motivo ele não era... Porque, assim, a gente tem que ser honesto, né? E pensar que, claro, no Brasil, por exemplo, eu acho que hoje em dia é um problema em alguns países do mundo essa questão da imigração. E isso é muito delicado, tá? Vou dar minha opinião aqui, mas é uma questão muito delicada. Se o país está overpopulated, que eles dizem que tem muita gente já e não tem vaga de empregos, é complicado quando tu ainda traz imigrantes. Sim. Ou quando ainda tu abre as portas para que imigrantes venham, sendo que tu já tá tendo uma crise interna, né? Sim, porque daí tu pode colocar essas pessoas em situações mais difíceis mais ainda, difíceis, né? Piores ainda. Tu vai sem ter moradia. Exato, vai ter imigrantes que acontece no Brasil, né, gente? Das pessoas que vêm, né? Talvez no Brasil é uma situação muito mais complicada do que eu tô falando agora e talvez eu tô falando sem conhecimento de causa, né? Mas é muito comum tu ver imigrantes no Brasil nas ruas, caminhando, pedinte, né? Sim. Por que isso acontece? Algum problema tem ali, né? Enfim, né, não sei. Talvez o número de desemprego no Brasil já é alto. Sim. Para ter ainda... pessoas de fora, para acomodar bem... inclusive esse é um dos números da Nova Zelândia atual que talvez tenha sido um ponto-chave para eles restringir um pouco agora, porque já tem um número grande de imigrantes e uma porcentagem de desemprego está aumentando, então alguma coisa tem que estar equilibrado, não adianta, né? Essas questões imigratórias, essas leis, elas são, que nem né, todo mundo fala agora que é para o país inteiro, mas vão ter lugares como Queenstown que talvez já tem que ceder uma outra coisa, porque aqui sim, às vezes ainda precisa de imigrantes para fazer certos trabalhos. Mas eu acho sim, amor, eu acho que eles vão dar prioridade para, por exemplo, se eu vou aplicar uma vaga e eu sou engenheiro, e eu sou imigrante, e nessa mesma vaga vai ter um kiwi que é engenheiro também formado, ele com certeza vai conseguir a vaga. Vai conseguir a vaga, ele vai ter prioridade na vaga. A não ser que os caras olhem pro meu currículo e olhem, nossa, esse cara é muito bom. Tem alguma coisa em especial. Tem alguma coisa ali muito clara, não. Mas assim, quase que com 100% de certeza, essa pessoa vai levar a vaga. Né? Mas eles vão te contratar se eles não tiver outra opção, né? Sim. Mas eu acho que quanto mais aumenta o grau de formação, vamos dizer assim, de estudo, sei lá, doutor, dentista, enfim, engenheiro, médico, de pessoas com graduação, eu acho, né? Mais especializados, especializados, mais difícil fica para o imigrante conseguir essas vagas. Eu também acho. A não ser que a demanda que a oferta seja muito grande. Né? A não ser que, talvez em casos de médico, enfermeiros, tu ainda consiga mais, porque é bem específica na área da saúde. Acho que depende um pouco da área também. Mas eu também acredito que se for algo muito específico e tiver kiwis qualificados, eles vão contratar. Sim, eles vão contratar. Talvez até não tão qualificados quanto o imigrante, mas por questões óbvias de que eles são do país, eles vão acabar contratando a pessoa. Eu não sou engenheiro formado, de formação no Brasil e tal, apesar de que chamarem a gente de engenheiro, né? Mas eu acho que até já expliquei essa questão, né? Levou um tempo para mim conquistar o espaço que eu tenho aqui, que eu tenho hoje em dia na empresa, e eu acho que é a somatória de todas essas coisas que eu falei, né? Principalmente talvez pelo idioma, no começo eu não falava bem o inglês, talvez também tivesse um pouco, até de preconceito mesmo, eu acho, de olhar para esse cara, pô, né? O cara que é, sei lá, não é daqui e tá, né? Vamos dar, sei lá, essa vaga para esse cara, entendeu? Só que devagarinho eu fui conquistando e hoje eu tô numa posição lá que esse tipo de coisa não acontece, eu não sinto nenhum tipo de preconceito, sou super respeitado, enfim. Mas eu acho que talvez sim, é mais difícil para o imigrante, dependendo da área, conseguir essas posições, né? E tu acha que algum dia a gente vai se sentir 100% pertencente à comunidade kiwi? Acho que não. Eu acho que não também. Eu não acho, mas não olho isso como uma coisa negativa. Não, eu também não. Eu só acho que a gente vai ter a nossa própria forma, a nossa própria comunidade. Eu não sei como é que tu... Porque, por exemplo, quando eu fui lá assistir o jogo de rugby com eles e tal, eu me senti pertencente. Inclusive, estava todo mundo alegre e tal, feliz. Eu encontrei vários clientes da empresa, né? Porque, enfim, é uma cidade grande que acaba sendo pequena quando se trata de locais, né? Os locais todos se conhecem, as empresas
de construção, a maioria é de local, os donos, né? Então eu encontrei vários clientes nossos lá e troquei altas ideias com eles, felizes de me ver lá. Sim, eu acho que o dia que a gente tiver filhos, talvez a gente vai inserir um pouco mais. Eu acho que a gente vai sim, né, se manter mais próximos dos amigos brasileiros, até porque eles vão acabar virando o nosso suporte aqui, sim, a nossa família, com certeza, né? Vão virar o nosso suporte. E eu acho que para ser esse suporte brasileiro. Eu acho pra gente se sentir até mais confortável. Acho que a gente não tem nenhuma amizade kiwi que fosse assim forte o suficiente pra tipo, não, essa pessoa vai ser padrinho do meu filho. Não que a gente tenha essa tradição, mas né? tipo, talvez vai ser, não sei com quem eu vou deixar meu filho. Acho que isso vai ser mais pro lado dos brasileiros mesmo. Talvez até por essa questão de não ter a família próximo. E aí os brasileiros trazem essa coisa da cultura familiar, diferente do kiwi, né? Do kiwi, com certeza. Então acho que esse sentimento vai ser um pouco mais forte. Apesar de eu achar que se a gente tem filhos aqui, a gente vai acabar... Eu não sei se vai ser uma questão que daí no futuro próximo vai ser 50%, 50%. A gente vai ter uma mistura de amigos daqui com amigos brasileiros e tal, né? Eu acho que vai depender muito da quantidade de brasileiros da mesma idade da criança. Eu tenho hoje com certeza muito mais amigos brasileiros, mas eu tenho 2 ou 3 amigos kiwis que eu saio para tomar cerveja com eles, eu troco ideia com eles e tal, né? Enfim, são amizades legais, assim, né? Sim. Eu acho que eu não tenho nenhuma amiga kiwi. O Ben, né? Eu lembrei do Ben e da Mara. A Mara é brasileira e o Ben é kiwi, ele né? Ele é kiwi, daqui. sim. E eu troco alta ideia com ele, né? E gosto bastante dele e tal. Sim. Tem o Mike, né? Sim, do trabalho. Do trabalho. Tem amigos ingleses também, daí é colega de trabalho. Daí tem mais colegas. Os teus colegas de trabalho com quem eu falo ali, o Ben também. Sim. Mas amiga, se daí tem a tua colega de trabalho que a gente saiu pra fazer coisas e ela é kiwi. Sim. Mas não é a minha amiga. Amiga pra algumas coisas, né? Pra alguns eventos. Pro Clube do Livro ali. Pro Clube do Livro, né? pra outras coisas. Aí tem a menina americana que trabalha ali no Country Lane também. Que ela tem a loja de livros. E a gente conversa bastante. Então, tipo, a gente nunca saiu pra fazer nada, mas a gente seguido vê, uma não tá muito bem, ou tá bem. E a gente conversa, assim, sabe, como amigo mesmo. Mas não tem ninguém, assim, que tipo, eu acho que ainda vou convidar ela pra tomar um café comigo. Vamos tomar um café? Se sentir mais pertencente. Pertencente. Ela também não é daqui, né? Ela é americana, mas ok. Essa é uma das dores, então, né? Que a gente abordou ali, né? Sim, com certeza. De pertencimento, xenofobia, né? Sim. Acontece. A saudade da família. Eu acho que é um resumão, assim, de várias coisas e talvez tenha mais coisas aí que a gente nem tenha lembrado agora nesse momento, ou que já não é mais do nosso momento, que a gente já viveu, mas agora já é outra coisa. E talvez tenham outras ainda que estão por vir, que a gente nem sabe. E daqui a pouco a gente vai ficar assim, olha, mais uma das dores. Uma outra coisa que eu pensei agora, talvez é essa questão de que depois, uma vez que tu sai da tua zona de conforto, talvez tu fique com essa sensação de, e se eu fosse para outro lugar? Né? Tu fica com essa dor de não ter certeza se esse, de novo, talvez seja o pertencimento, mas talvez essa ânsia, assim, de vou para outro lugar ou não, fico aqui ou não, crio raízes. Porque tu já saiu uma vez. Sim. Então tu fica naquela dúvida. Acho que isso também pode ser considerado uma dor. Essa dúvida, assim, do que fazer. Pra complementar o que tu falou, eu acho que uma questão que às vezes não pirei, mas sabe, tive que cuidar pra não pirar pensando, é a questão de tu... É igual aquela frase de uma mente que se abre pra uma ideia nova, né? Jamais volta ao seu tamanho original. É alguma coisa assim. Mas que dá pra correlacionar com essa questão de uma vez tu deixa o Brasil e tu vai para outro lugar, uma vez tu deixa a tua cidade, uma vez tu deixa o teu, né, lugar onde tu nasceu para viver outra realidade, tu nunca mais vai ser a mesma coisa, entendeu? Por quê? Porque nós estando aqui, às vezes a gente talvez sofre com a dor de estar longe, a gente sofre de estar longe da família, de não estar em casa, vamos dizer assim, apesar de que hoje a gente já sente que tem 2 casas, né, depois de tanto tempo. Essa dor do imigrante no começo, voltando agora no começo da conversa, né, essa dor de deixar o lugar. Mas, depois de algum tempo, quando tu volta pro Brasil, tem a dor de te deixar aqui. Entende o que quer dizer? Sim. Se a gente decidisse ir embora agora pra qualquer outro lugar ou voltar pro Brasil, a gente ia sofrer. Se eu tiver que ir embora desse lugar um dia e eu vou muito feliz pra casa, de volta pra casa, eu iria muito feliz. Estaria perto da minha família e tal, mas eu ia com uma dor muito grande. Também de deixar esse lugar. Então é uma tudo vez que eu vivi aqui, tudo que eu aprendi aqui, e de amar o lugar. Eu gosto da Nova Zelândia, eu gosto de Queenstown. Né? Essa coisa de tu se abrir para um novo, experienciar, gostar, curtir.
O que é muito bom, porque tu consegue enxergar a vida de uma forma diferente. Tem outros exemplos, outras experiências, mas ao mesmo tempo isso também pode ser uma dor no sentido de que às vezes eu só queria voltar. Não, eu ia dizer, sabe? Regredir no meu pensamento e pensar assim, seria tão mais fácil, as decisões ficam mais difíceis. Porque nem eu falei, é bom, mas é assustador. Tá, isso. É bom tu progredir, tu evoluir e não voltar mais pro... Enfim, sim, né? Sim. Mas é assustador tu pensar que, tipo, se um dia eu for embora daqui, eu realmente vou sentir essa dor. Exato. E não é simplesmente vou desligar. Aqui, pronto, eu não sei o que eu vivi. Não, tu tem toda essa carga. Essa bagagem. Toda essa bagagem que tu adquiriu, que tu vai embora pro Brasil, mas tu vai levar essa bagagem contigo, tu não vai deixar ela aqui. Mesmo que tu esteja voltando pra casa, pro lado da tua família, pros costumes do teu país, mas é que depois de bastante tempo, e eu acho que não precisa também tanto tempo pra tu pegar costumes de outro lugar. 1 ano, 2 anos aqui, a gente decidiu que queria ficar aqui em 1 ano. Sim. E eu acho que se a gente tivesse voltado em 1 ano, a gente já ia voltar com essa dor, porque a gente já tinha decidido ficar. Com algumas coisas, assim, algumas facilidades, ou algumas coisas que a gente, na nossa opinião, são melhores. Por exemplo, receber pagamento por semana. É muito bom, ao invés de uma vez por mês. Então já é uma coisa assim, tipo, uma diferença que a gente já ia sentir. E várias outras, uma série de outras coisinhas pequenas que... É um país mais organizado, a gente já falou isso várias vezes, né? O governo, na minha opinião, funciona melhor. Sim, então são várias... muita gente, né? São várias coisinhas, assim, que depois que tu já viu, que tu já experienciou, tu não consegue mais voltar e fazer de conta que... não. Acho que depois que tu sai, depois que tu é imigrante... Isso se torna mais difícil. Agora, assim, é muito clichê que eu vou falar, mas se você tem medo de sofrer na vida e tal, ou não sai da onde tu tá porque tu acha que tu vai sofrer, né? Se isso é um impedimento pra ti, não sai, porque tu vai. As escolhas vão ser mais difíceis. Mas agora, se perguntasse pra mim se eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo. Sim, se soubesse, tipo, voltasse passaria pela tempo, mesma dor de novo, sim, passaria. Eu escolho uma vida onde que eu tenha que sofrer eventualmente por estar longe da família. Sim. Mas porque daí me remete de novo à questão de viajar, que a gente falou no outro podcast, que pra mim isso não tem valor, é imensurável essa questão, esse conhecimento que tu adquire indo pra outro país, ou viajando, conhecendo outras culturas, né? Tá te levando pro lado da viagem. A força da viagem tá te pegando assim tanto quanto eu. Mas não é Tu sempre gostou de viajar, mas eu que sempre era essa pessoa. Aí a gente gravou o podcast de viagem e aí, onde a gente vai viajar? Alguém tem que se manter aí no equilíbrio. Eu acho que, tipo, sim, até a gente considerar a nossa história de realmente tu era a pessoa que queria sair do Brasil, mais do que eu naquele momento. Sim. Mas eu sempre fui a pessoa que sempre fui aventureiro. Sim, sempre gostou de viajar. De explorar, viajar e conhecer outras coisas. Juntou a fome com a vontade de comer, eu acho. E aí agora a gente só tem que equilibrar isso aí. Então essa dor que tu falou ali, essa é uma dor também do imigrante, né? Essa de tu olhar e pensar, nunca mais vai ser a mesma coisa. Essa questão de tu voltar pro Brasil e tu não vai voltar pro mesmo ponto que tu deixou, tu vai chegar lá e as coisas vão ter mudado, as pessoas vão ter mudado, a idade vai ter mudado, novos prédios vão ser construídos, crianças agora são adolescentes, tu vê, meu Deus, eu tô perdendo tudo isso. Sim, tu tá. E tu vê a família fazendo coisas, vivendo coisas e tu não tá lá presente. Exato. Né? Isso entra na parte da saudade da família, de deixar a família. E outra dor, pra finalizar, que eu senti muito, a gente falou bastante da dor da gente estar aqui e aprender as coisas aqui e ter essa dificuldade. Mas, e a dor de quando a gente volta pro Brasil, mesmo que de férias, e aí, que nem tu falou, a gente não tá mais naquele ponto que a gente tava quando a gente saiu de lá. Que ponto a gente tá? Quem que a gente é naquela família, naquela estrutura familiar? Tipo, qual que é o teu lugar? As coisas mudaram, as pessoas mudaram, a dinâmica familiar mudou. E aí tu precisa se encontrar no meio daquilo tudo. E tipo, é o teu lugar, mas não é o lugar em que tu vive. Tipo, as pessoas que estão convivendo lá, elas convivem de uma forma só delas. Em que tu não tá incluso sempre naquilo. Sim. Tá à distância, mas tu não tá lá, tu não participa daquela dinâmica familiar, entende? Só por vídeo, por mensagem. Então tem coisas que tu nem sabe que acontece.
Tem coisas que eles vivem que tu nem sabe o que acontece. Sim. Ou quando que saem pra jantar, ou as coisas difíceis que estão acontecendo, às vezes nem chega pra gente. E aí tu chega lá e tu tem que olhar e entender da onde, né? Não é daquele ponto de partida de antes. É daqui pra frente, mas e agora? Quem que sou eu aqui nessa fila desse pão? Eu tive muito essa dificuldade quando eu fui pro Brasil e de tipo, tá, e agora? Quem que eu sou aqui? Né? Eu saí de lá, eu voltei pra lá, tipo, a minha irmã tava grávida, vai ter um bebê, tipo, a dinâmica familiar tá mudando totalmente. O meu irmão já cresceu um montão, a minha mãe, meu padrasto, todo mundo vivendo sua vida. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, tá, e onde que eu me encaixo nisso tudo? Porque eles também não estão aqui pra ver a nossa dinâmica familiar aqui. Não. Eles nunca vieram na nossa casa, nessa casa aqui. Faz 5 anos que a gente mora aqui. Eles não sabem como a gente vive em casal, como que é o nosso casamento, Sim. como que é o nosso dia a dia, a nossa rotina. Isso, pra mim, às vezes é meio louco de ficar pensando, sabe? De que, tipo, eles estão vivendo todas essas coisas lá, a gente tá vivendo todas essas coisas aqui, mas não tem uma, sabe? Isso não se cruza. Não, eu entendo, mas eu enxergo um pouco diferente. Assim. Eu acho que eu sofro menos do que tu nessa questão. Sim. Né? Porque eu só penso assim, quando eu volto pro Brasil, eu sou irmão, eu sou filho, né? Sim. Entendeu? Eu sou... Sim, mas tu não é mais o adolescente que saiu de casa. Não, eu não me vejo mais assim. Tudo bem, mas as pessoas... Não é que te tratam assim, mas tu vai pra casa dos teus pais e tu vai ter as regalias de um adolescente, porque tu tá de férias, tua mãe vai fazer coisas pra ti, teu pai vai fazer coisas pra ti, as pessoas vão fazer coisas pra ti. Ah, mas é bom. É bom, mas... E tudo bem, e eu não quero dizer que eu não quero que as pessoas façam, mas isso me faz voltar... Tipo, a minha adolescência, entende? Sim. Mas eu já não sou mais aquela adolescente. Mas então quem que eu sou? Já não sei eu não mais. Sei. Agora, me perdi nesse meio ali. Tu tá associando talvez com uma adolescência difícil? Não uma adolescência difícil. Não, nada disso. É só a questão de que... Eu só pensei assim, talvez a pessoa teve uma adolescência difícil. Eu não acho que a tua adolescência foi difícil, Não foi. Mas assim, sei lá, a pessoa teve essa fase da vida de adolescente que foi difícil, então toda vez que eu volto pra casa e sou tratado como adolescente, me remete àquele período da vida que eu não, né? Não é isso. É que parece que aqui eu sou tão mais adulta do que quando eu volto pro Brasil e isso é confrontante, é estranho, sabe? Eu volto pro Brasil, eu volto normalmente, né? A gente volta de férias e normalmente eu não tenho tantas responsabilidades, a minha vida não é tão corrida, apesar de que às vezes a gente tem que fazer várias coisas pra fazer, mas é diferente, parece que o ritmo quebra tanto em termos de responsabilidade, que daí eu já penso, tá, quem eu sou agora? Não, mas é uma questão de personalidade, de modo de ver. Eu acho que muita gente vai se identificar. Se mais alguém se sente assim, por favor, não me deixa sozinho. Me fala. Porque a gente se sente diferente nesse quesito. Total. Né? Mas eu sei que tu enxerga muito mais simples. Eu enxergo muito diferente. Eu gosto da oportunidade de voltar a ser adolescente. Se querem me servir, me sirvam. Cara, minha mãe quer me servir, quer fazer um meu sanduíche, pode fazer, mãe. Não tem problema. Entendeu? Mas se mais alguém se sente assim, por favor, me diz. Porque eu me sinto muito assim. Foi muito conflitante pra mim. E eu tive que falar muitas vezes na terapia, muitas vezes com a minha mãe e com a minha irmã sobre isso. Tipo, qual que é o meu lugar aqui nessa família? Porque eu saí, eu faço parte disso, mas eu não tô aqui. Mas tu entende que tu tem o teu lugar lá. Eu, pra mim, parece simples. Eu volto pro meu lugar, que é o meu lugar de sempre lá, entendeu? Mas qual que era o meu lugar de sempre? Eu já não sei mais. Eu sou o meu lugar de irmão, meu lugar de filho. Eu, falando de mim. Meu lugar de irmão, de filho, de amigo, entendeu? Ok. Mas pra mim, eu não consigo olhar tão simples pra isso. E aí eu fico... hoje em dia não é mais uma questão, mas quando eu tava no Brasil foi uma questão, quando eu voltei pra cá depois foi uma questão pensar nisso. E se tornou até uma dor, assim, do tipo, eu tenho que integrar essas duas pessoas. A pessoa que mora aqui e a pessoa que vai pra lá. Preciso encontrar essa pessoa no meio, assim. Eu sei que parece muito viagem da minha cabeça. Sim. Mas eu, de fato, me senti assim. Porque essa questão agora... Nossa, a gente tá fugindo eu, de fato, sofri. Do assunto. Mas é que tu tem essa questão de... A Natália... que muitas pessoas falam, tá? Mas eu tô usando o teu exemplo. A Natália é empresária, a Natália que é esposa, a Natália que é filha, a Natália que é... Eu... Sou o Michael, que sou tudo isso. Eu não acho que eu preciso tratar o Michael que é sei lá, eu não sei nem qual é a minha posição na empresa, vou dizer, o Michael é gerente talvez, beleza. Manager, Eu preciso, enfim, trabalhar mais no Michael que é filho, o Michael que não tá dando muita atenção pra mãe, talvez. Tu entende? Sim. Não, se eu não tô dando muita atenção pra minha mãe, é o Michael, né? Sim. Não é que eu não tô dando atenção pra minha mãe, tá? Não é isso, eu só tô dando se ele não tá te dando atenção, bota aqui também nos comentários pra todo mundo ver. Minha mãe não tá me dando atenção. Bota aqui pra todo mundo ver. Não, mas é isso, o Mike não dá atenção pro irmão, pra uma irmã, sei lá, alguma coisa assim, que às vezes eu falei isso não foi por acaso, às vezes eu tenho a sensação que talvez eu não dê a atenção que eu deveria a eles, mas ao mesmo tempo eu sei que todas as vezes que eu converso com eles é sempre muito rico, tá tudo bem. Anteontem eu e a Jéssica conversamos 4 horas, eu acho, né? Sim.
por chamada de vídeo. Então, eu faço valer pelo menos o tempo que eu tô trocando com eles da forma que for. Então, eu consigo lidar com isso, né? Eu acho que eu sou todas essas pessoas aí. Na verdade, eu sou uma pessoa só que faz todas essas coisas, vamos dizer, né? Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas é o jeito que eu penso, né? E eu te respeito. Eu sei que sim. Enfim, é uma questão que tu passa e tá tudo certo. É confrontante, mas ok, faz parte, né? Essa dinâmica é meio doida às vezes, né? Sim, dinâmica chegar lá e agora, eu sempre acho. Posso usar teu forno, precisa só uns pastel de nata? Óbvio que eu sou sempre a mesma pessoa. Sim. Mas é só essa dinâmica na minha cabeça, assim, entende? De enxergar as coisas, enxergar a vida acontecendo sem eu estar presente. E pra muitas pessoas talvez isso seja uma dor. Sim, sim. Nossa, as pessoas vivem sem mim. Não está fazendo parte, Mas não é nesse lugar, é no lugar de que bom que tá todo mundo funcionando sem mim, porque eu posso viver minha vida de uma forma muito mais leve. Mas e agora onde eu me encaixo? Porque parece que tá tudo funcionando super bem sem mim. Sim. Onde que eu me encaixo agora nisso? Não, e outra, né? Vou corrigir aqui. É claro que eu também sinto dores, às vezes, de não estar presente. Sim. Sei lá... Em momentos importantes. Com certeza. Eu vejo meus irmãos adquirindo coisas, vivendo momentos importantes. Eu gostaria de estar lá. Né? Essas coisas acontecem. E, enfim, são as dores. Dores de imigrante. A gente tá falando das dores de imigrantes, né? Tu não vai... Por que a gente tá falando isso? Por quê? Porque tu não vai tomar essa decisão de sair do teu lugar de conforto, de ir para outro país e tal, e não levar dor nenhuma, ou não adquirir novas dores. Sim, né? Exato. Vai ter, né, alguma questão. Claro, tem que ter a balança, né? A gente tá falando só das dores, mas a gente tem uma balança, a gente tem um contraponto. A gente tem que fazer um podcast agora só falando das vantagens, dos benefícios de ser um imigrante. Beleza. Dá pra fazer. Vai ter muita coisa pra falar. Eu acho que a gente deve fazer, né? Para as pessoas não acharem que tem só dores, né? Não, tem. Inclusive, a gente tá aqui talvez porque a balança... Equilibra bem, né? Equilibra bem, né? Mas eu acho que por hoje era isso. A gente até já se estendeu um montão aqui. Verdade. Falando. Às vezes a gente acha que não vai fluir, quando a gente senta pra falar já falou um monte de coisa. Verdade. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente tem se esforçado bastante para trazer conteúdos interessantes. Se vocês gostaram, deixem comentários aí. Se não gostaram, deixem comentários também, dizendo o que dá para melhorar, o que vocês gostariam de ouvir a gente falar. Não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, obviamente, e curtir o vídeo. Isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.